Hoje você vai aprender 5 frases em inglês que você precisa saber quando for viajar para o exterior. Então hoje nós trouxemos a Karina Fragoso, ela é professora de inglês e tem um canal que chama English in Brazil, para contar pra gente quais são as 5 frases que seriam importantes da gente sim aprender antes de pensar em ir pro exterior. Muita gente pergunta, tá bom, eu preciso ir pro exterior, mas eu tô muito inseguro. Qual que é a frase que eu preciso sim saber falar pra chegar lá e me dar bem? A vida não é um roteiro, né? É. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. Acontece. Mas tem frases-chave, sim, principalmente pra pedir informações, ou então, enfim, vocês vão ver aí as frases. Eu acho que é bem útil. E é claro também que a gente não vai aprender inglês com um vídeo e sair lá arrasante, né? Mas eu acho que são frases-chave, inclusive, se me permite. Eu tenho uma playlist que se chama Inglês pra Sobrevivência no meu canal. Então, só aquelas frases assim, ó, que tu precisa saber. Eu tenho pra cada situação. Então eu acho que vale a pena assistir também. Antes de começar, vou pedir para deixar o like e também deixar um comentário aí dizendo se você fala inglês ou se você não fala inglês pra gente saber. Muita gente pergunta onde a gente aprendeu inglês. Eu aprendi inglês quando eu fui morar nos Estados Unidos e eu cheguei lá sem saber falar nada. E antes de começar, eu já vou falar uma frase que foi muito importante pra mim. Quando eu cheguei lá, não sabia falar nada. Eu entrei dentro do avião, eu só sabia falar Coke. Mas eu queria muito ter a experiência de poder sair sozinha e me virar. E aí um dia eu queria comprar um donut, que é uma rosquinha, um bolinho, tipo um bolinho de chuva em forma de rosquinha. Um sonho. É um sonho. E aí, Um dream. e aí eu peguei e falei pra minha tia assim, como é que eu falo pra eu comprar um donut? Aí ela falou assim, você vai ter que chegar lá na loja e falar, can I have a donut? E aí eu fui o caminho inteiro, can I have a donut, can I have a donut, can I have a donut. E foi muito legal porque eu falo que a partir dessa primeira experiência que eu tive, que surgiu a coragem de falar inglês. Porque na hora que eu falei o can I have a donut, a mulher que tava atendendo, ela foi super simpática. Então ela tipo se abriu pra poder falar comigo. E aquilo me deixou mais confortável pra testar novas coisas. Um inglês que funcionou de verdade. Tu queria uma coisa, não era inglês da sala de aula, tu precisava de um donut. Eu precisava de um donut. E funcionou, né? Então foi acho que é muito muito legal. E eu achei um excelente exemplo, porque se a gente for traduzir, me dá um donut, ou eu quero um donut, você vai acabar traduzindo pra I want a donut, Ou give me a donut, e isso soa muito mal educado. Então, can I have qualquer coisa que você quiser, é a frase-chave. É uma forma mais educada de se pedir. Ou may I have também. Então a primeira frase é can I have ou may I have. May I have a donut? May I have a Coke? May I have an orange juice, please? Agora a segunda frase que é muito importante saber quando está no exterior. Eu fiquei pensando assim numa situação de você tá perdido na rua, quer pedir informação. Primeira coisa, please e excuse me, não economizem nisso, tá? O please é o por favor, né? Daí você pode colocar no final de cada pergunta, de qualquer pergunta que vai soar mais educado, assim. Mas a frase que eu escolhi é how do I get to? E o que isso significa? Como que eu chego a tal lugar? O to não é o final da frase, tá? Você vai completar. Então, por exemplo, how do I get to Times Square? Como que eu chego, como eu faço pra chegar na Times Square? Isso é uma frase muito importante porque por mais que você esteja preparado com GPS, com mapas, você sempre vai ficar perdido numa viagem e é importante que as pessoas, pelo menos você saiba que direção. A pessoa vai falar um monte de coisa, ela vai falar umas instruções bem detalhadas, mas se ela te disser falando para um lado e se ela apontar de repente para um lado, aquilo já vai te ajudar. Right, left. Talvez você nem entenda tudo, mas se você ouvir right, tá, é direito. Então é direito. Vou pra direita, né? Isso é muito importante. Se você tiver dúvida, você não tá entendendo nada que a pessoa tá falando. Aí você falar assim, that way, e apontar, aí você tipo, você sabe que é pra aquele lado. Ou that way, aí tipo, é pra aquele outro lado. Isso pelo menos você já sabe como seguir o caminho. Isso tá é correto ótimo. falar that way? Perfeito, claro, com certeza. Então, how do I get to, ou where is, né? Onde é? É mais fácil ainda, ó. Sim. Where is Times Square? Onde é Times Square? Uma coisa que é muito importante aprender a falar é where is the bathroom? Que é onde é o banheiro, where's the toilet? Isso aí você vai precisar no aeroporto, vai precisar quando estiver passeando no centro da cidade, vai precisar quando estiver num hotel, talvez. De repente a pessoa vai te dar instruções bem detalhadas, mas pode ser que você pergunte e aí ela aponte para uma direção e aquilo já é suficiente para te ajudar. Como essa pessoa teria que falar quando ela quer saber se o lugar é próximo, é perto? Acho que é uma boa ideia. Pode perguntar, is it far? É longe? Nem é difícil de perguntar, ó. Is it far? Is it far? Can I go there on foot?
Eu posso ir até lá caminhando a pé, né? E a pessoa pode dizer, yeah, it's far. I think you should get a subway, né? Então é meio longe, eu acho que você deveria pegar o metrô. O metrô. E sempre quando ela pergunta, vem o is it. Então, is it, isso. Não it. Na resposta vai ser yes, it is far. Uma sugestão, se você quer ir com frasezinhas prontas, por que não faz o homework, a lição de casa, e escuta no Google Tradutor, porque ele funciona, viu, gente? Frases curtas, ele dá uma pronúncia legal. E escreve da forma que você escuta. Faz a sua transcrição ali, e aí você vai um pouco se desprendendo da forma escrita. Porque se eu falar is, it, far, talvez a pessoa não entenda, porque é muito diferente, entendeu? Agora, se tu falar alguma coisinha diferente do inglês americano padrão, por exemplo, aí não tem problema. Então não adianta, pessoal, tem que estudar um pouquinho, mesmo que sejam frases fáceis. Sim, você vai precisar estudar e pelo menos treinar para que essa pronúncia seja um pouquinho mais parecida com o que como eles falam na língua inglesa. Tem uma diferença muito grande que a gente usa sempre quando vai fazer brincadeira em relação à palavra Facebook. Porque em inglês as pessoas falam Facebook, que é uma entonação diferente. Só que aqui no Brasil a gente está acostumado muito a falar Facebook. E o Facebook, todo mundo escuta, é super natural. Só que quando a gente fala isso para um americano... Eles dão risada. Eles nem Facebook, o que é isso? Ele não acredita. Muitas vezes não que tá entenda. Ele não acredita. Entende. Muitas vezes não entende. E eu vou provar isso. Sabe como que japonês fala piquenique? Como? Pico-nico. Pico-nico. Então se alguém vem e diz pico-nico, eu vou dizer assim, quê? Pinico? Né? Pinico. Eles também inserem uma vogalzinha, mas é o U, a gente insere o I. Então assim, isso é algo que a comunidade de brasileiros entende, mas aí o falante nativo, ou sei lá, uma pessoa de outro país não vai acabar não entendendo, né? Então, pratique, tem que fazer a lição de casa. Por mais que as frases sejam super simples, é importante sim fazer um deverzinho de casa e pelo menos saber mais ou menos como é que vai ser a pronúncia dessas frases em inglês. Então já aproveita e aprende com a Karina, porque ela tá usando uma pronúncia aqui super legal. Por exemplo, se a pessoa tá passeando lá em Firenze, na Itália, e ela quer saber aonde eu encontro o restaurante de massa. Um restaurante italiano, eu tô na Itália. Ai, pois é. Será que lá na Itália eu tenho que falar um bom restaurante italiano? Eu falo só um restaurante. Fica o questionamento. Mas eu acho que uma frase-chave aí é where can I find? Onde eu posso encontrar? Where can I find a good restaurant? E quando teve a oportunidade de gravar com a Karina, a gente não pensou 2 vezes, a gente veio aqui, primeiro, que a gente vem se falando quanto tempo? Mais de alguns anos, né? Anos. E nunca teve oportunidade. Esse vídeo é Talvez justamente... porque eles não parem por aqui. Talvez, não sei. Mas esse vídeo justamente a gente fez para incentivar muitos de vocês e até motivar muitos de vocês a aprenderem inglês. É algo que é muito importante, principalmente se você sonha um dia em viajar ou até mesmo morar fora, você sim precisa do inglês. Porque é a língua internacional, né? Então mesmo que você viaje pro Japão, o inglês vai te ajudar, né? Se você não falar japonês, por exemplo. Eu acho que você começa a partir de uma frase. Eu comecei tudo porque eu quis aprender o can I have. Eu queria um donut. Então, se você se incentivar a aprender uma frase, de repente aquilo desperta um interesse que estava adormecido dentro de você. Então, você tem que começar a partir de alguma coisinha que pode parecer muito bobo, mas comece e aí as coisas vão fluindo. E fala do livro que E não é você só tá lendo. isso, também, pessoal, olha só. Karina acabou de lançar o livro Sou Péssimo em Inglês. Eu me identifiquei muito porque eu sempre me desculpo quando eu tô com alguém de fora. Desculpa, meu inglês não é muito bom, não sei o que. Ela disse, jamais faça isso. Porque você não tem obrigação de saber inglês, porque seu idioma é outro. Como é que eu devo falar se eu tô com vergonha do meu inglês? Ah, tá. Eu aconselho nem falar nada, vai lá e fala. Mas se você realmente quiser dizer algo sobre o seu inglês, pode ser My English is a work in progress. Estou trabalhando no meu inglês. É, uma coisa assim. Ou então, My English is a little rusty. Tá um pouquinho enferrujado também, uma forma... Mas não fale que é péssimo! E nós vamos deixar aqui na descrição o link pro canal da Karina e também para você adquirir esse livro, porque, gente, a gente lançou o livro recentemente e a gente sabe como é gostoso essa sensação de lançar um livro e das pessoas e receber comentário e feedback das pessoas estarem gostando do seu livro, do seu trabalho. Foi muito ao mesmo tempo, quando eles lançaram, eu disse, nossa, eu também tô prestes a lançar, e aí a gente acabou conversando um pouco sobre essa questão de livro, é muito legal, gostoso, né? Pessoal, se você realmente quer aprender inglês, super recomendo. Vou ler o meu na viagem, vai pra Europa. Por favor, espero que goste. E é claro que é só um título. A primeira frase que eu digo é: você não é péssimo, calma. Você pode estar usando as estratégias erradas, você pode estar com uma atitude errada com relação ao seu aprendizado, mas tudo tem um jeito. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que tentou aprender inglês da maneira
correta, se dedicando e não aprendeu nada. Então não tem como não aprender nada. Se quiserem, a gente pode falar mais sobre algum aplicativo de inglês que a gente usa. Então deixa aqui nos comentários se você quer saber mais. A gente vai preparar um vídeo falando mais sobre um aplicativo de inglês que a gente usa. Eu quero saber mais, já estou curiosa. Inglês tem muito pra aprender, é claro que é impossível te explicar tudo nesse vídeo, então vai lá acompanhar, aprender mais no canal da Karina, porque lá tem muita informação super interessante. Eu vou deixar linkado aqui na descrição e também nos cartões. Deixa o like no vídeo, que é super importante, e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tchau. Bye!